E tem corrida neste fim de ano, gente. Com a tributação batendo a porta em 2026, as empresas, não só do agronegócio, mas do mercado como um todo, estão correndo para antecipar dividendos, pagamentos de JCP, redução de capital, recompra de ações. O pessoal está correndo e está tentando fazer isso o mais rápido possível. No agro, foram mais de 3 bilhões de reais em distribuições anunciadas nesta semana. Quem traz detalhes do cenário é Gustavo Lustosa, repórter do AgFeed. O pessoal não quer pagar imposto não, Gustavo. Tá todo mundo antecipando. Tem gente até pegando dinheiro emprestado para conseguir distribuir proventos para os acionistas. Bem-vindo. Bom dia, Gabriel. Bom dia a quem nos assiste na CNN Money. Pois é, quem tem aquele olhar bem atento sobre o site da CVM, na parte de documentos, né, que as empresas publicam ali seus anúncios, percebeu justamente isso, uma corrida e muita empresa aproveitando esse final de ano, antes da tributação. Claro, existe um debate aí até se vai ser postergado até abril, mas na dúvida tem muita gente já distribuindo e o agro não fica de fora dessa dança. Como você falou, nessa semana aí foram cerca de 3 bilhões de reais anunciados em dividendos ou outros tipos de proventos por empresas do setor. A gente está falando aqui de Minerva, 3tentos, SLC Agrícola, Kepler Weber e também empresas do setor florestal, Suzano e Klabin, que tem uma parte agro, outra parte mais industrial, mas no fim das contas também tem uma ação aí dentro do setor. E são justamente essas duas, até pelo tamanho delas, que puxam essa fila, Suzano e Klabin, respectivamente com 1 bilhão 300 milhões para a Suzano e 1 bilhão 100 milhões para a Klabin de distribuição de dividendos. São empresas que também passam aí por um momento de aumento de capital, algumas envolvendo ali uma questão de bonificação de ações. Então as empresas estão se movimentando, aquele papo de chegou dezembro, quem fez, parece que não está sendo aplicado aqui, mas são empresas aí que puxam essa fila dos 3 bilhões. Mas quando a gente olha para essas outras empresas, a gente sabe que o agro não é tão representativo assim na Bolsa quanto ele é na economia, principalmente pensando em empresas listadas. Claro, a gente tem ali dívidas, CRAs, tudo mais, que puxam bastante empresas do setor aí para o mercado de capitais, mas falando em empresas listadas, outras também anunciaram. A SLC Agrícola, aí, que é a principal operadora de terras do país, anunciou 400 milhões de reais em proventos. São 380 milhões de reais em dividendos e 20 milhões em JCP. Já a 3tentos informou que vai levar ao Conselho de Administração uma proposta de pagar 91 milhões de reais em dividendos para os acionistas. A Kepler Weber, que é líder aí do mercado de armazenagem, está até aí possivelmente passando por um processo de fusão com uma empresa estrangeira, anunciou aí pagamento de 25 milhões de reais em dividendos. E a Minerva, uma das maiores empresas de carne do Brasil, anunciou 162 milhões de reais em dividendos. A Minerva é um caso à parte porque a empresa não pagava dividendos fazia 2 anos. Desde que a empresa anunciou há 2 anos atrás que compraria algumas plantas da Marfrig na América do Sul, numa transação aí de 7 bilhões e 500 milhões de reais, ela teve que se alavancar, aumentou um pouco a sua dívida, por isso segurou a distribuição de proventos, mas agora que a casa está relativamente em ordem, essa compra já foi aprovada entre o final do ano passado e esse ano, teve até um problema no Uruguai, que o CAD uruguaio ali barrou a compra por uma questão de concentração de mercado, já que a Minerva já atuava no Uruguai, mas a empresa, no fim das contas, conseguiu, teve que desembolsar um grande valor e foi arrumando a casa. A alavancagem, por exemplo, a medida ali entre a relação da dívida e o EBITDA, que estava em 3,7 vezes ao final de março, no primeiro trimestre, chegou a 2,5 vezes ao final do terceiro trimestre, em setembro. Então, que é um patamar histórico da companhia que ela se sentiu confortável em distribuir dividendos novamente. Logo depois desse anúncio, eu conversei com o CFO da empresa, o Edson Tico. Ele contou que justamente essa distribuição vem ancorada nessa desalavancagem e também porque passa uma mensagem para o investidor de que a empresa está muito confiante nessa trajetória de casa em ordem, nessa trajetória de geração de valor para os acionistas. A empresa costuma pagar no mínimo 50% do seu lucro líquido em dividendos e faz uma distribuição anual. E provavelmente a gente vai ter mais por aí, porque a Minerva até setembro já lucrou 720 milhões de reais. Eles anunciaram agora dividendos intercalares de 160 milhões de reais. Então, provavelmente tem espaço aí para mais
pagamentos. A gente está falando, né, dessa corrida muito por conta, só para a gente dar um contexto da lei do governo federal ali de aumentar a faixa de isenção do imposto de renda. Dentre algumas compensações, a taxação de dividendos foi um dos aspectos aí que entraram nessa conta. Lá pelo texto da lei, os investidores que tiveram ali ou lucros e dividendos de uma mesma fonte PJ superior a R$ 50.000 por mês ou então R$ 600.000 por ano vão estar sujeitos a uma certa tributação. A lei vai entrar em vigor ano que vem. Existe até uma discussão ali no Senado de um projeto complementar ali que os lucros apurados até esse ano, mas distribuídos ali até abril, possam também entrar nessa isenção, mas por enquanto ainda nenhuma sinalização de postergamento desse processo. Mas eu perguntei justamente isso para o CFO da Minerva, o Edson Tico, ele falou que na dúvida é melhor jogar de uma forma segura, né? Então vamos distribuir já um pouco agora. Então acho que é muito isso que as empresas estão fazendo, jogando desse lado seguro. Ainda tem algumas semanas para o final de 26, talvez a gente veja outras empresas. Eu olhei aqui que outros setores também têm gigantes da Bolsa distribuindo, Embraer, próprio Petrobras, CPFL, então Ambev. Então tem bastante gente aí fazendo essa corrida e o agro, Gabriel, não ficou de fora. Novos anúncios aí relevantes a gente volta a falar, mas por enquanto são esses aí, cerca de 3 bilhões de reais em dividendos e outros proventos aí para os acionistas. Tem algumas contas que falam que a distribuição supera os 80 bilhões de reais aí de todas as empresas, também todo mundo correndo. Chega o final de ano, todo mundo no ritmo do Raul Seixas. Nós não vamos pagar nada, então ninguém quer pagar nada de imposto. Na dúvida, antecipa tudo e corre para distribuir ainda em 2025. Gustavo Lustosa, meu caro. Até uma próxima. Bom trabalho a você, boa sexta-feira. Obrigado, Gabriel. Ótima sexta, bom final de semana. Valeu, abraço.